Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, leremos tão somente o versículo 35. Nós até já cantamos esse versículo. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Senhor, eis-nos aqui, está sendo bom esse templo, ou esse tempo dentro dessa nave de igreja, nave de templo. Nós temos aqui um privilégio que poucos têm, de termos uma audiência contigo, uma audiência com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Mantém esse estado de graça na nossa vida, agora na exposição da Tua Palavra, vai tirando todo o nosso bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração, que todos nós sejamos movidos pelo maravilhoso Espírito Santo para entendermos, e muito mais do que entendermos, acima de tudo, atendermos à Tua Palavra. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, por aqueles que estão cultuando virtualmente, que, de igual maneira, o mover do Teu Espírito Santo alcance essas vidas. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus, dizemos amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Sejam bem-vindos aí as pessoas que estão conosco pela primeira vez. Danilo, o Rafael já veio aqui, né? Já veio. Seja bem-vindo, Danilo. E matando a saudade nos nossos queridos Paulo e Rosana, né? E eles sabem que a hora que eles quiserem, eles têm muita coisa para fazer aqui na casa de Deus. Amém? Irmãos, o mês de setembro foi um mês de missões e nós acabamos não trabalhando isso, mas nós temos a campanha de missões até o final do ano. Então, aquelas pessoas que ofertam para missões poderão ofertar, e depois, quem tiver a sua proposta aí de contribuição, que poderá até ser parcelada, procure a diaconisa Márcia. O que nós fazemos com o dinheiro de missões? Nós aplicamos no exterior. Nós temos desafios como Índia, Nepal, nós temos gente lá, aliás, nem por ser uma transmissão muito abrangente, nós nem falamos os nomes dos nossos representantes, estão lá, nós temos igrejas lá, mas nós nem anunciamos para que eles não sejam hostilizados lá. Então, nós temos igreja e precisamos dar toda a condição para que esses nossos representantes estejam lá. Nós temos na África, né? Temos lá nós podemos falar Moçambique, podemos dizer, nós estamos lá em Nampula, e no interior temos um projeto lindo. Hoje, Moçambique tem mais de 3.000 pessoas só da nossa comunidade. E temos um projeto chamado Plantando Esperança, onde estamos facilitando o ensino regular para as crianças, com uniforme, com material e tudo. Então, é muito bonito o trabalho que está sendo feito lá, liderado pelo pastor Christian Paixão, que, por sinal, foi nosso discípulo lá no Nordeste. Muito bom, é muito realizador para mim, inclusive. Ele e a Josi, a sua esposa, lá, liderando esse lindo projeto. Nós, a partir de fevereiro, estaremos com a nossa igreja definitivamente funcionando em Nampula. Aliás, que Nampula? Luanda, né, irmã Joana? Angola. Estaremos lá, pastor Moisés
Ferreira estará lá com a sua esposa. E nós já fizemos 2 viagens para lá, temos essa ligação muito forte a partir das irmãs que se formaram lá em Setúbal, em Portugal, e a partir da família Terra, aqui, que é liderada pela irmã Joana. E nós sabemos que temos muita coisa para fazer. Jesus só vai voltar quando o último povo da terra tiver sido alcançado. O que é um povo alcançado? Um povo alcançado é um povo onde existe uma igreja autóctone. O que é uma igreja autóctone? É uma igreja que não depende de fatores externos para a sua proclamação. É uma igreja que tem número de associados, liderança formada, autossustentação, autoproclamação e autorreprodução. Então, a esse povo é considerado um povo alcançado. No ranking do maior conhecedor da questão dos povos não alcançados e dos povos alcançados, o pastor Ronaldo Lidório, ainda faltam 2.000 povos para serem alcançados no mundo. Para que todos entendam, às vezes a gente acha que o país alcançado já é o suficiente, mas existem povos dentro do país. Para que todos tenham uma ideia, existem mais de 100 povos indígenas que ainda não foram alcançados dentro do Brasil. Então, Deus vê dessa maneira, Deus vê etnias. Então, só em Angola são 42 etnias. Tem 2 que já são mostradas assim, muito claramente que não estão alcançadas. Uma delas é das mamuilas, né? Mamuilas, é isso? Então tem muita coisa para a gente fazer, gente. Muita coisa. Na Nigéria, são 200 povos. Nós só estamos lá com o povo Ibo. Nós estamos lá só com um povo alcançado. Precisaríamos trabalhar muito mais. Bom, mas hoje nós vamos falar sobre missão integral. Jesus, ele iniciou esse trabalho vendo o homem de maneira integral. Existem 3 termos no grego que se afunilam em vida. Nós temos a mais mencionada, que é zoe, aquela que está lá, assim, são mais de 100 vezes no Novo Testamento, o termo zoe. Jesus dizendo, em São João 10:10, o ladrão vem somente a matar, a roubar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando ele diz vida e vida com abundância, ele diz zoe e zoe em abundância. Vida espiritual. É vida do ser. Não é a vida do ter, nem é a vida do estar. Mas existe um menos mencionado, que é psique, bastante mencionado, que é a vida do estar, que é a vida do nosso complexo neurológico, que é da nossa psique. E as fomes da psique são amar, ser amado, ser levado em conta, conhecimento. Esse é o estar. E temos um termo pouco mencionado, bios. Bios é pouco mencionado na Bíblia. E é a vida do corpo, é a vida da nossa parte biológica, é a vida que é atendida pelo ter. Na pirâmide das necessidades, que foi idealizada pelo Maslow, e estas necessidades estão colocadas em níveis de necessidades casuais, necessidades críticas, necessidades cruciais. As necessidades que são atendidas pelo ter, as necessidades da nossa bios, da nossa parte animal, que muita gente acha que é o mais importante.
atendida pelo ter. Então, tem gente que vive para ter. E aí, o que acontece? Cai numa deprê. O Senhor disse: meu povo cometeu duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, cisternas que não retêm as águas. Ou seja, decodificando isso, eles buscam, esse povo busca coisas que não atendem à essência humana, que é ser. Então, eles buscam as cisternas, busca ter, busca estar. Ser é realmente o nosso nome, né? O nosso DNA. 10565, e na ordem, nos valores numéricos do alfabeto hebraico, você vai ver as letras e é exatamente ser. Esse é o nosso DNA. Deus se chama ser, eu sou o que sou, estudamos hoje na lição, e Ele cravou em nós isso, é ser. E se Deus nos fez ser, por que nós procuramos ter como prioridade máxima, como sentido de vida? Por que nós procuramos estar? Deus não elimina ter e estar da nossa vida, de maneira alguma. Só que os coloca na condição de servos. Como disse o próprio Maslow, coloca o próprio Maslow na sua pirâmide das necessidades. As necessidades cruciais, aquelas que são atendidas apenas em Deus, ser. Então, eu posso ser, mas ter o estar e o ter como servos. Dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor. E por que eu estou falando isso na nossa introdução? Por causa exatamente da maneira como Jesus pregou. O apóstolo São Paulo, ele diz em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 23, o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Ele não coloca, o Espírito Santo, através de Paulo, não coloca o corpo em primeiro lugar, é corpo, alma e espírito. Não, ele coloca espírito, alma e corpo, na questão de valores. O que é mais importante para você? É a sua vida espiritual. E como Deus disse, o meu povo cometeu duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, cisternas que não retêm as águas. Então, a gente vê, nós temos usado aqui de vez em quando o exemplo do dono do Santander, que está com uma depressão muito forte lá em Lisboa, pelo menos uma boa parte do tempo ele fica lá, deprimido. Por quê? Porque o ter não preenche. E Jesus olha para nós, como nós cantamos aqui, vendo a multidão, cheio de compaixão. Ele olhou aquele povo e viu aquele povo como ovelhas sem pastor. E aí ele estabelece um trabalho de atendimento ao homem integral, não ao homem parcial. Porque existem muitas portas abertas, sim, no mundo, que visam tão somente a parte espiritual. Deus te abençoe, você vai, toca a sua vida aí. Tem outras que gostam muito da parte do ter, né, das pessoas. E a gente não vai aqui atacar ninguém, né, principalmente o pessoal da teologia da prosperidade.
Tem outros que gostam somente da parte social, que é o estar. Celebram isso de uma maneira muito intensa. Agora, veja bem, o que diz Mateus, ele relata: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas a sorte de doenças e enfermidades. Então, ele ensinava para a psique, ele pregava para o espírito e curava o corpo. Ele alcançava o homem integral. E é isso que ele quer em nós, não uma missão parcial. Ele não quer que a gente diga, Deus te abençoe. E o próprio apóstolo disse, falou, mas como é que você pode ter amor dizendo assim, Deus te abençoe, e você vai embora com seus problemas, tanto na questão do ter como na questão do estar. Graças a Deus, essa igreja tem sido, como nós temos chamado, uma caverna de Adulão. Ou seja, aqui é um lugar das pessoas se reencontrarem consigo mesmas e com o Senhor Jesus Cristo. Pessoas têm sido tratadas, um número muito grande de pessoas. Nós temos um ministério chamado Vida Pura, que tem, em média, 400 pessoas sendo tratadas na rotatividade. Quando um recebe alta, já entra outro, e sempre a gente mantém uns 400. O Ministério Vida Pura, que trata de pessoas viciadas em pornografia virtual. Ajuda, porque as pessoas estão escravizadas mesmo. E as outras patologias temos tratado aqui. Agora mesmo nós fizemos um acordo com a FAM, Faculdade das Américas, e 2 acadêmicos estão conosco aqui fazendo um estágio aqui conosco, um trabalho que nós estaremos assinando, avalizando, para que eles sejam bem qualificados na conclusão do curso de psicologia. Estamos aqui com o diácono Paulo Henrique Barbosa e com o irmão Atalias. Então, eles estão aqui conosco, eles têm ficado muito bem impressionados. O próprio preceptor ontem me mandou um e-mail agradecendo o que nós temos feito aqui. Por quê? Porque a gente procura não ver o homem só no sentido espiritual. Deus te abençoe. As pessoas têm sido tratadas. E tem aquelas organizações que até se especializaram em ver as pessoas a partir do ter, e que dizem, assim, colocam, assim, estabelece uma vibe de que, se você tem um carro com mais de 5 anos, você está sem a bênção de Deus, coisas desse tipo. Então, isso não tem nada a ver com o que Jesus iniciou aqui. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Isso é fazer com que Deus veja, nós somos facilitadores, nós somos construtores de pontes, para que a glória de Deus avance, para que o mundo seja alcançado. Então, nós, hoje, estamos defendendo essa tese. Chega de missão parcial. Então, o campo é o mundo. Jesus disse, o campo é o mundo. O campo não é esse pedaço aqui que está protegido por essas 4 paredes. O mundo, nós até podemos nos abastecer aqui, mas lá fora nós temos Jerusalém, nós temos Judeia, nós temos Samaria e temos confins da terra. O que é missão integral? Então,
como lemos Mateus 9,35, a visão do homem integral que é mencionado por Paulo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Mas missão integral também é mencionada pelo próprio Jesus em Atos 1:8, após a sua ressurreição. Ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis mártires. O termo lá para testemunha é mártir, ser-me-eis testemunhas. Então, lá no koiné, no grego bíblico, está mártir, ser-me-eis mártires, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a missão integral é uma missão integral no sentido global, no sentido de alcance global, como lemos em Abacuque 2, do 13 ao 14, que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Até seria prudente nós lermos esse texto, que faz com que a gente veja que Deus não se limita a um clube de santos. Deus vê todos. Não vem do Senhor. Abacuque 3, versículos 13 e 14. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se vatiguem em vão, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso é inevitável. Isso é inevitável. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mesmo que eu não participe, mesmo que eu cruze os braços, essa glória vai avançar. Mesmo que Jesus tenha morrido de braços abertos e eu permaneça com meus braços cruzados diante da necessidade, diante dos campos aí, da necessidade altíssima no ser humano, tanto no ser como no estar, como no ter, porque nós estamos dizendo aqui que Deus coloca como essência, como sentido de vida o ser. Porém, ele faz, nós vemos com Jesus, que ele atendeu o estar e o ter na vida das pessoas. A missão tem que ser integral, tem que alcançar. Então, os pós-Pentecostes, né, os cristãos pós-Pentecostes, eles não foram chamados de cristãos num primeiro momento. Porque qual era a ideia de cristão no primeiro século? Cristão é um parecido com Cristo, é um pequeno Cristo, é uma extensão de Cristo. Em Jerusalém, no pós-Pentecostes, foi um negócio mais lindo. Muita gente fala, canta em verso e prosa o que aconteceu, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Mas esse povo que se sentia feliz com a presença daquelas pessoas que tinham sido batizadas no Espírito Santo, que tinham sido evangelizadas, que tinham sido alcançadas pela palavra dos apóstolos, pela doutrina dos apóstolos. Essa sociedade de Jerusalém não chamava aquelas pessoas de cristãos. Aí, eles insistem em ficar em Jerusalém, porque estava muito bom se reunir junto, né, presbítero Paulo? Comer junto, orar junto, está bom demais em Jerusalém. Mas o Senhor Jesus havia dito: ser-me-eis mártires, não só em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles insistiram em ficar em Jerusalém, estava muito bom. Lá estava a zona de conforto, estava muito bom. E aí há uma inversão. Atos 1:8, Jesus diz:
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis mártires, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E eles insistiram em ficar em Jerusalém e Deus permitiu, então. Atos 8:1, permitiu uma grande perseguição, na inversão dos números, do próprio Lucas, na caneta do Dr. Lucas. Atos 8:1, Deus permitiu uma grande perseguição. E todos foram dispersos. E aí teve gente dali que saiu, foi para Roma e para tantos outros lugares. E aí foram para a Judéia, foram para Samaria, e somente lá, nos confins da terra, que é a Antioquia, lá em Antioquia, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Por quê? Porque a missão é integral, nós não só vendo o homem integral, mas vendo o alcance global. O alcance global. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E agora, a missão é integral porque ela precisa, como nós dissemos aqui no início, não, na nossa introdução, não propriamente da mensagem, mas existem questões que nós chamamos de étnicas, que são muitos povos. Como eu falei, por exemplo, em Angola são 42 etnias, na Nigéria, 200. E o comissário, no avião, quando estava indo para Luanda, ele disse, mas tinha mais. Muitos desses povos se extinguiram. Existe no coração de Deus o desejo de que toda nação, tribo, língua e povo seja alcançado pela sua graça, que cante louvores. E o que eu acho lindo, e eu descobri isso com a avó Antonica, que ela ora, a mãe da irmã Joana, ela só ora no dialeto. Ela sabe português, normalmente. É um português de Portugal. Mas, para orar, ela ora no dialeto, porque sai lá de dentro. O dialeto é aquela questão cognitiva, da primeira formação, que o próprio Lacan diz que o inconsciente é formado a partir da formação das palavras, dos valores dados às coisas, às situações. E isso é uma situação, inclusive, intrauterina. Aí, ele diz assim, o Senhor, que toda nação, vamos ver Apocalipse 5, do 9 ao 10. Entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, a missão integral nesse sentido de todas as etnias. E vamos ler mais ainda, em Apocalipse 7, do 9 ao 17, é lindo demais. Depois dessas coisas, vi e eis uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes,
e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Eis que se vestem de vestiduras brancas. Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Isso tem tudo a ver com o nosso tema da nossa live de quinta-feira. Vai ser tribulação ou karma? Olha o que está sendo falado por um dos anciãos. Ele pergunta: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vieram de grande tribulação, da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, jamais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas, da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos as lágrimas. E para a nossa conclusão, Apocalipse 19, do versículo 1 ao 7. Depois dessas coisas ouvi como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois ele julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, todos os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor. Senhor nosso Deus, alegremos, exultemos e demos glória. Porque chegadas são as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro. Pois o linho fino são os atos de justiça dos santos. Queridos, concluindo a nossa palavra de hoje, que Deus nos faça facilitadores para que essas nações, tribos, línguas, povos se aproximem de Jesus, para que possam ser realmente alcançados. E o apóstolo São Pedro diz: muitos estão dizendo: esse negócio de volta do Senhor Jesus, isso é balela. Senhor, desde o princípio a gente sabe que Jesus está para voltar. E Pedro explica assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, ou seja, de longo ânimo,
não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, temos muito para fazer. Fazemos a obra de Deus indo, orando e contribuindo. Amém? Vamos cantar?